Boa tarde a todos e a todas. Infelizmente eu não posso estar com vocês aí hoje, por razões familiares, mas eu não queria perder a oportunidade de dizer, né, falar algo sobre o tema da nossa mesa. Eu fiquei muito honrada com o convite que me fizeram para participar do encerramento desse seminário e achei que uma forma de minimizar, né, a minha ausência seria gravar uma pequena fala sobre o tema que me cabia discutir. Nós estamos aqui para discutir o legado intelectual, acadêmico de Fernando Henrique Cardoso. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu acho que a obra do Fernando Henrique Cardoso só pode ser entendida, enquadrada em dois parâmetros, né? O primeiro é um projeto intelectual que se gesta na Universidade de São Paulo, na área de Sociologia, sob a liderança de Florestan Fernandes. E o segundo é o contexto em que a vida intelectual fluiu nesse período em que o Fernando Henrique esteve na academia. Então, eu vou tratar muito brevemente das duas coisas. Eu creio que a obra do Fernando Henrique Cardoso tem 3 fases. A primeira é fortemente ligada a esse projeto original, capitaneado por Florestan Fernandes, e que tratava de entender a formação social e política brasileira e a sua especificidade. O segundo momento é o momento em que ele vai para a CEPAL, para a Comissão Econômica da América Latina, e o terceiro momento é o momento em que ele volta ao Brasil depois do exílio no final dos anos 60 e funda o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. O que era o projeto da área de Sociologia da Universidade de São Paulo? Né? Se tratava de entender o que era específico na formação social brasileira. Naquele momento, existiam 2 grandes teorias, não é, que balizavam e que influíam o debate acadêmico. Uma era chamada teoria da modernização, que dizia que o processo de transformação de sociedades agrárias para sociedades urbano-industriais capitalistas era um caminho único. E o que distinguia os países era o estágio no qual cada país estava nesse processo, pelo qual se passava de sociedades de base rural, de estrutura política oligárquica, para sociedades urbanas, industriais e democráticas. E cada país, né, portanto, fazendo um caminho que já havia sido trilhado pelos países da Europa Ocidental, pelos Estados Unidos, e que seria forçosamente trilhado, né, pelos países da periferia, né, como da periferia na América Latina, na África, na Ásia. A segunda teoria era uma teoria também de natureza evolucionista, vamos dizer assim, né? E era uma teoria de forte inspiração marxista, que dizia que o desenvolvimento capitalista passa por um momento que é o momento da Revolução Burguesa, no qual a burguesia toma o poder e conforma a sociedade segundo os seus interesses. E todos os países passarão farão esse trajeto, né? Ou estão condenados à entropia, vamos dizer assim. Mas todos passarão por esse trajeto, como ocorreu na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, como ocorreu na França, com a Revolução Francesa. O projeto da USP, na verdade, dizia, olha, existem muitos caminhos de formação do capitalismo. Né? E é o que a gente quer entender qual é o nosso, como é que o nosso se formou. O primeiro trabalho importante do Fernando Henrique,
que é a sua tese de doutorado, né, é um trabalho que se chama Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. E é um estudo feito no Rio Grande do Sul, na economia do charque, mostrando como, na verdade, a economia escravista alimentava, né, um circuito econômico capitalista. Né? E como é que, na verdade, a escravidão, de alguma maneira, no nosso caso, não era uma situação pré-capitalista, mas era uma situação imbricada no desenvolvimento do capitalismo. O segundo momento da produção do Fernando Henrique dentro desse grande projeto, né, foi o momento em que ele foi estudar as forças de transformação, as forças de modernização capitalista no Brasil, e especialmente o empresariado. Não é? A teoria da Revolução Burguesa, né, imaginava que os empresários, na verdade, construiriam uma coalizão social hegemônica, né, que instalaria, vamos dizer assim, uma ordem política segundo os seus interesses. O que o Fernando Henrique vai fazer com grande os seus interesses de uma forma antagônica aos interesses do capitalismo internacional, do imperialismo, né, como se chamava naquela época. Os estudos sobre o empresariado do Fernando Henrique vão mostrar que não era assim que os empresários brasileiros se viam, não é? Nem se viam na sua relação com as empresas internacionais, com o capital internacional, que era bem mais complexo e muito menos autônomo do que as teorias poderiam fazer supor. Né? De alguma forma, essa temática se expande quando, exilado depois de 1964, Fernando Henrique vai para a Comissão Econômica da América Latina e no ILPES, que era o Instituto Latino-Americano de Planificação Econômica e Social, produz, junto com Enzo Faleto, o que talvez seja o seu livro mais famoso, que é Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Ali o que eles dizem? Eles, de alguma forma, tentam dar carne política, né, estofo político, para a teoria a teoria econômica da CEPAL, que dizia que, por estar na periferia do sistema capitalista, como produtora de matérias-primas, hoje nós chamaríamos de commodities, né, para os centros mais desenvolvidos, a economia latino-americana tinha certas especificidades, né, e não era necessário entendê-la dentro dessa conexão. O que o Faleto e o Fernando Henrique fazem é exatamente escrever, vamos dizer assim, o capítulo político da teoria cepalina, dizendo, olha, as formas de integração dos diversos países, das economias dos diversos países latino-americanos, a economia internacional, na verdade, cria certas estruturas de poder que são diferentes, de acordo com a forma como a economia local se insere no circuito capitalista internacional, e essas estruturas diferentes evoluem também de maneira diferente. Né? Então, eles mostram que existe um momento que é o chamado momento oligárquico, mas que é diferente se o país tem uma agricultura baseada tem uma economia baseada na agricultura extensiva ou na mineração, porque isso gera classes sociais diferentes, né? E classes sociais nacionais mais ou menos poderosas. Não é? Então, o livro trata disso. No fundo, quais são os fundamentos sociais, quais são as estruturas de poder que são produzidas, né, em países cuja economia se vincula de uma certa maneira com o circuito capitalista internacional. E a Dependência e Desenvolvimento foi um best-seller durante
mais de uma década na América Latina, traduzido em tudo quanto foi língua, e provavelmente é o livro mais importante de Fernando Henrique Cardoso. Quando ele volta para o Brasil depois do exílio, ele sai em 1964, volta em 1968, tendo ficado no Chile até 67, em 68 ele vai dar aula na França, etc. Quando ele volta para a Universidade de São Paulo, fica muito tempo, porque junto com outros colegas da área de ciências sociais e de outras áreas, ele é cassado pelo governo, com base no ato institucional número 5, ele perde a sua posição, né? Na verdade ele é aposentado pelo ato institucional número 5, e um grupo de intelectuais, inclusive o pai do André, né, resolve ficar no Brasil, não se exilar e criar o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que tinha por objetivo entender, né, o que estava se passando no país e produzir, vamos dizer assim, um conhecimento de natureza crítica com relação ao que ocorria durante o regime militar. E esse é o último período da produção acadêmica do Fernando Henrique Cardoso, todo voltado a entender quais eram as estruturas de poder que sustentavam o regime autoritário, e mais já para o final, quais eram as oportunidades que se abriam para que o regime autoritário fosse superado e se caminhasse para a democracia. Aí existe um conjunto de textos que estão no modelo político brasileiro, que estão em autoritarismo e democratização no Brasil, onde o Fernando Henrique discute como existe um tripé, né, socioeconômico que sustenta o regime autoritário, baseado na grande empresa nacional, na grande empresa multinacional e na grande empresa estatal, e nos interesses, né, nos atores que se geram nesses ambientes econômicos, né? Ele diz, olha, o autoritarismo brasileiro não é uma coisa recessiva como se imaginou no começo, quando houve o golpe de 1964, se imaginou que nós íamos voltar ao primado da agricultura primária exportadora, ao domínio oligárquico, etc. Ele diz, não é isso. Né? É uma colisão de poder modernizadora, excludente do ponto de vista social e favorável a um regime fechado e favorável ao autoritarismo. Então, se tratava de entender como era esta modernização capitalista que ocorria sob mando militar. E no período que vai de 64 até 84. As últimas coisas que o Fernando Henrique produziu antes de ir para a vida política, na verdade, eram artigos que diziam, olha, essa modernização está gerando atores novos, segmentos novos do empresariado, a nova classe operária, o novo sindicalismo, uma nova organização no campo, novas classes médias, tá certo? Que, de alguma maneira, vão debilitando e são, de certa forma, incompatíveis com um regime muito fechado, muito cerceador, e que pressionarão no sentido da democratização. Eu acho que esse é o último período da produção do Fernando Henrique, que mantinha uma enorme coerência com tudo que ele tinha feito anteriormente, né? E à medida que a questão aqui também era se perguntar quais eram as bases sociais do poder, e que estruturas de poder se formavam a partir de um certo tipo de desenvolvimento econômico. A agenda sobre o autoritarismo, várias gerações de intelectuais, na verdade, eram intelectuais de oposição, né, que, portanto, produziam com
tratavam de produzir com rigor da economia, mas com olho no processo político, no dia a dia da política e, sobretudo, no dia a dia da oposição ao regime militar. E foi nesse processo que o Fernando Henrique foi fazendo a transição, não é, da vida acadêmica no SEBRAP para a vida política. No momento, em 1978, ele concorreu ao Senado como suplente do senador André Franco Montoro, num processo já de certa abertura política que desembocaria no final do regime militar. Montoro foi eleito governador em 1982 e o Fernando Henrique se transformou no senador da República e abandonou, né, deixou a carreira acadêmica para trás. Ele acaba de publicar um livro autobiográfico, né, que vale a pena ser lido, porque conta com detalhes, com histórias de vida, etc. Esta trajetória que eu tentei reconstruir aqui, que é uma trajetória que, do ponto de vista intelectual, acadêmico, está se perguntando quais são as características específicas da formação social brasileira, como certas estruturas de poder se sustentam, quais são as oportunidades para as forças democráticas que querem um regime aberto e a inclusão social. Não é? Então, é uma agenda acadêmica, mas fortemente política no sentido grande da palavra. Né? Não é da pequena política, não é do pequeno conflito, mas é do fornecer os elementos de entendimento, né, para que as forças políticas se movam em distintas direções. E nesse processo, durante o regime militar, vários, né, intelectuais foram se engajando progressivamente na vida política, na vida política partidária, etc. Mas eu termino por aqui, peço mais uma vez 1000 desculpas por não poder estar com vocês aí, mas isso é o que eu gostaria de poder discutir com vocês, coisa que infelizmente hoje não será possível. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Até uma próxima.